Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, o professor André Luiz, para trazer um conteúdo bem básico, bem interessante e que você vai aproveitar muito em filosofia. Quero lembrar a vocês que nós estamos estudando lógica aqui já há algum tempo. Nós temos várias aulas aí na plataforma sobre isso, então vai lá na plataforma, dá alguns salves dias, viu? Pega todo o conteúdo, assiste as aulas novamente, anota o que é necessário, volta quantas vezes você quiser, observa tudo mais uma vez e quantas vezes você achar que deve fazer. Eu quero te chamar a atenção também, porque é necessário que tu tenha foco e concentração. Então pega teu material, pega tua caneta, pega teu caderno, não deixa a dispersão chegar, tá? Cria aí a tua concentração, tá? Fica aí muito bem direcionado, ok? E hoje nós vamos resolver, ou então pelo menos, né, citar ou exemplificar algumas maneiras em que a lógica clássica ou a lógica em si, ela pode aparecer no vestibular, no exercício, num livro, alguma situação para você encarar, mas de uma forma básica, tá? Eu vou mais uma vez chamar a tua atenção sobre isso. A intenção que nós temos aqui não é fazer um tratado sobre lógica, deixar você aí um mestre em lógica, um doutor em lógica, então eu peço até a paciência daqueles que já sabem alguma coisa, o que nos interessa é o básico. Até porque nós estamos na educação básica e eu quero que vocês saibam que existe, quais os elementos que existem dentro deste processo e quais os conceitos que vocês poderão aproveitar, ok? Então, vamos seguir aqui com as nossas reflexões sobre aquilo que é importante para você que está no ensino médio a respeito deste assunto, certo? Bom, aqui nós temos algumas questões que falam sobre os conectivos, certo? E sobre as qualificações das proposições. Lembre vocês que os conectivos nós vimos conjunção e disjunção, e nós vimos quanto à qualificação das proposições, a afirmação e a negação. Tá? Então vamos ver aqui o que a primeira questão nos aguarda, que é sempre uma surpresa. Analise as seguintes proposições e assinale qual apresenta a conjunção. Em qual a qual apresenta a conjunção. Letra A. José era pintor e professor. Certo? Nós já temos aqui a letra A e nós sabemos que nós estamos procurando uma conjunção. A conjunção, ela é simbolizada, lembra? Ela é escrita pelo E, ou o I, como muita gente chama, mas o pessoal fala E também, o E. E ela tem um símbolo matemático, que é aquele V maiúsculo de cabeça para baixo. Então, nós vamos procurar aqui, nós já percebemos que ela está descrita nominalmente, ela não vem com a sua grafia lógica matemática. Então, nós estamos atrás do E, não é isso? Então, José é pintor e professor. Encontramos aqui uma conjunção. Nós temos um conectivo conjuntivo aqui. Olha a letra B, José é pintor ou professor. Você já viu lá na aula que o ou, a alternância, é uma disjunção, não é uma conjunção. Então, o ou é uma disjunção, não é a letra B. Letra C, José é pintor, isto implica que ele é professor. Olha só, quando eu falo em implicação, é um outro conectivo que está em jogo. Nós nem estudamos eles ainda, então a letra C não apresenta conjunção, não apresenta disjunção, apresenta uma implicação. Então também não é porque nós estamos procurando uma conjunção. Letra D, José não é pintor. Aqui nós temos apenas uma proposição negativa, certo? Letra E, José é somente um pintor. Também nós não temos uma conjunção. Então, a única alternativa aqui que apresenta uma conjunção, um conectivo, lógico, conjuntivo, certo? Grafado pelo E, é a letra A. Você vai marcar a letra A de André aí para você, nesta questão, nesta primeira questão sobre lógica. A conjunção está aqui na letra A. Perfeito? Vamos seguir aqui, ver um outro exemplo de como nós podemos usar esses conectivos. Na segunda questão, nós temos analise as seguintes proposições e assinale a qual apresenta uma disjunção. Agora não é mais a conjunção. Nós vamos procurar a alternância disjunção. A disjunção ela é grafada nominalmente pelo ou, certo? Ela é uma alternância, ok? E a nossa querida disjunção, ela é simbolizada matematicamente, logicamente, tá? Dentro dos símbolos, ela é aquele V maiúsculo, correto? Nós temos lá na nossa aula, mais uma vez eu vou te pedir, se você não assistiu, dá lá um Gonçalves Dias,
pega a aula sobre conectivos, logo, tabela de verdade, tá? Vai estar conjunção, disjunção, negação, afirmação, tudo lá direitinho. Tu dá uma olhada de novo para tu poderes aí comparar com o que nós estamos fazendo o tempo todo. Faz as tuas anotações, tá? Estuda aí direitinho. Nós estamos procurando uma disjunção. Vamos lá. Na letra A, Júnior é atleta e professor. O E é uma conjunção, não é uma disjunção. Certo? Nosso querido amigo Júnior, que é muito praticante de esportes, tá? Você precisa conhecê-lo. Ele também é professor. Então, aqui nós temos uma conjunção. Letra B, Júnior é atleta ou professor. Bom, aqui nós temos uma disjunção porque o ou apareceu. Correto? Então você vai ver lá na aula que a disjunção ela é grafada pelo ou. Ela é escrita pelo ou, ela é descrita pelo ou. Então aqui na letra B nós temos uma disjunção. Perfeito? Na letra C, Júnior é atleta. Isto implica que ele é professor. Isto implica claro, uma implicação. Não é nem disjunção, nem conjunção. Tá? Letra D, Júnior não é atleta. Isso é apenas uma negação. E na letra E, Júnior é atleta, é uma afirmação. Onde é que nós temos uma disjunção, portanto? A nossa disjunção está aqui na letra B de bola. Você vai marcar a letra B aí, é onde eu tenho a grafia, onde está grafado. Tá? Graficamente está o ou aí, ele está aqui trazendo esse elemento gráfico para a gente do ou na letra B, correto? Então marque para você, letra B de bola. Certo? Então é muito importante que você tenha em mente qual é o conectivo, certo? Que nós estudamos conjunção ou disjunção. Você tenha em mente como ele é escrito, certo? Como ele é colocado textualmente. E qual a fórmula dele lógica, né? A gente está sempre citando aqui, o I é aquele V maiúsculo de cabeça para baixo e o OU é o V maiúsculo necessariamente normal, ok? Você pode grafá-lo assim dentro da simbologia lógico-matemática. Tá? Mas aqui nós estamos procurando ele dentro da sua fórmula normal. Okay? Vamos ver aqui a terceira questão, como é que ela vai se apresentar para a gente. Analise as seguintes proposições e assinale qual apresenta uma negação. Bom, muitos acham que isso aqui é simples de fazer, nem sempre. Eu já vi muito aluno na universidade se enrolar com isso aqui. Porque nem sempre é obrigatório vir o não para ser uma negação. Então, deixa eu te dar uma dica interessante aqui. O sentido de negar, principalmente dentro da lógica, claro que não é uma questão fechada, é uma dica, é uma coisa aproximada, tá? Quando a gente está falando na lógica, no não, é uma exclusão, certo? Você sempre pensa em teoria de conjuntos. Isso vai ajudar muito a você entender o que é o não dentro da lógica, necessariamente. E muitos aqui, às vezes, pegam algumas negações e eles não percebem que são negações. Por quê? Porque o não vai aparecer, ok? Perceba que se nós tivermos uma proposição desta forma, nós teremos dificuldade para reconhecer uma negação sem a presença do não. Eu creio que no ensino médio não é necessário usar esse tipo de argumento, usar esse tipo de elemento, usar esse tipo de artifício. Então, acredito que nós temos um exercício aqui bem mais simples, tá? Mas pode ser que você encontre uma coisa mais avançada e não necessite. Então, o sentido é excluir. Se eu retiro todos, eu estou necessariamente excluindo. Então, tem um sentido maior a negação aí dentro desse processo, tá? Então, olha só. Na letra A, eu tenho Ana é advogada e professora. Tá? Eu tenho aqui uma afirmação com uma conjunção, mas nós não estamos procurando nem afirmação, nem conjunção. Nós estamos procurando uma proposição negativa, ou duas proposições negativas, ou proposições negativas, ou um enunciado negativo. Não encontramos aqui. Letra B, Ana é advogada ou professora. Nós temos uma disjunção, mas afirmando uma coisa. Não está negando nenhuma, nem a outra. Nenhuma das proposições aqui estão sendo negadas. Tá? Letra C, Ana é advogada. Isto implica que ela é professora também. Isto é uma afirmação com uma implicação. Eu não tenho negação aqui, tá? Ainda em momento nenhum. Não está presente. Letra D, Ana não é advogada. Aqui eu tenho uma negação. E ainda bem, pela simplicidade da coisa, nós identificamos que o não está presente. Mas como eu já avisei para vocês, não é obrigatório. Tá?
não faz parte de uma obrigatoriedade o não aparecer, ok? O sentido da negação é exclusão, lembre-se sempre, exclusão, tá certo? Aqui nós temos um exercício básico, o não está aparecendo. Tranquilo, identificamos aqui na letra D. A letra E, Ana é advogada. Ana é advogada é apenas uma proposição afirmativa. Como o nosso exercício procura uma negação, nós vamos observar que a única que tem uma negação é a letra D de dado. Tá? E aí, pela simplicidade, a simplicidade do exercício traz a negação claramente colocada para a gente. Mas, lembra vocês, nem sempre é obrigado a acontecer isso, tá? Você vai marcar a letra D de dado, portanto. Marque aí para você. Ok? Vamos lá. Quarta questão. Analise as seguintes proposições, assinale qual apresenta uma afirmação. Agora, nós vamos fazer um movimento inverso dentro das qualificações das proposições. Perceba que as proposições, enquanto qualificação afirmativa ou negativa, elas se apresentam de formas, claro, diferenciadas. Então, nós vamos fazer o movimento inverso agora. Lá na terceira questão, nós estávamos procurando uma negação, agora nós vamos procurar uma afirmação. Tá? Se nós tivermos muita sorte e simplicidade no exercício, as negações elas virão de forma muito clara, certo? Senão, nós vamos ter um pouco mais de trabalho para ter um raciocínio lógico a respeito disto. Tá? Mas, geralmente, as questões para o ensino médio, como eu já avisei para vocês, quando se trata do ensino médio, elas são mais básicas, então elas não impõem tanta dificuldade. Vamos lá. Júnior não é ator e professor. Aqui nós temos uma negação. No começo, então, nós não temos só uma proposição afirmativa, nós temos uma pelo menos negativa. Tá? Então, nós não temos uma afirmação completa. Certo? Daniel não é ator. Nosso querido amigo Daniel, tá? Que aí gosta também de atuar nas telinhas. Aqui nós temos uma proposição inteira negativa. Tá? Jean não é ator e isto implica que ele é professor. Nós temos uma negação já, ok, presente. Então, nós não temos ela completamente afirmativa, como na letra A, não é completamente afirmativa, certo? Ana não é atriz. Muita gente diz que ela é atriz, mas aqui está dizendo que não. Então, aqui eu tenho uma proposição completamente negativa. Tá? Não há nenhuma afirmação sequer aqui. Nós estamos procurando uma afirmação. Na letra E tem Rafael é ator. Aqui nós temos, um abraço aí nosso querido professor Rafael, que está sempre conosco, sempre nas telinhas fazendo maior sucesso, todo mundo aí arrebentando. Aqui nós temos realmente uma afirmação, certo? Aqui, dentre estas alternativas, é a única que apresenta somente afirmação, uma afirmação categórica, como diria o nosso amigo Kant, né? Exata, Rafael é ator. Como nós estamos procurando uma afirmação, você vai assinalar, portanto, a letra E neste caso. Tá? Perceba uma coisa interessante. Como este exercício ele é dedicado ao ensino médio, ok? Existe aqui o básico apenas sendo explorado. Você percebe claramente quando tem uma negação. Tá? Então, essa geralmente é a tônica da coisa referente à educação básica, obviamente. Né? Aqui, como vocês chamam, ensino médio. Tá bom? Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Essa aqui é uma questão um pouco mais avançada. Segundo o que sabemos, qual seria a regra da conjunção? Tá? Então, cada conectivo possui uma regra. E aí lá na aula, mais uma vez, chama a tua atenção, lá na nossa aula nós temos ali exemplos, a regra da conjunção, a regra da disjunção. É uma coisa simples, básica, praticamente intuitiva. Como se trata de um conectivo lógico chamado conjunção, o que é uma conjunção? E aí eu me interessa que você entenda a forma da coisa, porque o nome é lógica formal. Lembra? Então veja só, um conectivo conjuntivo, ele vai unir, ele agrega, ele soma. Então, para que eu tenha uma condição de verdade, por isso que o nome é tabela de verdade, né? Porque verdade, validade e veracidade são três conceitos diferentes na filosofia. Como nós estamos tratando de tabela de verdade, né, por assim dizer, o nome é tabela de verdade, o conectivo lógico conjuntivo, ele precisa das duas condições em que são apresentadas as proposições e que elas ocorram e sejam verdadeiras para que o conectivo lógico conjuntivo seja verdadeiro. Porque se trata de uma soma. Eu preciso das duas condições apresentadas
para que eu tenha uma verdade neste conectivo. Tá? Como se fosse a disjunção. A disjunção o que, que é, professor? É uma alternância, uma coisa ou outra. Aí a regra mudaria, porque eu poderia ter uma acontecendo, mas a outra não. Aqui, como é um conjuntivo, como é uma conjunção, né, como aqui está colocado como uma conjugação praticamente de elementos, eu preciso deles dois ao mesmo tempo, ok? Então, o que isso me indica? Que eu tenho e terei, e, claro, né, nós teremos uma regra em que eu preciso das duas condições verdadeiras para que o conectivo conjuntivo seja verdadeiro, certo? Então, nós vamos procurar justamente este enunciado. Eu preciso de proposições verdadeiras para que o conectivo seja verdadeiro, correto? Então vamos lá. Ela é falsa quando as duas proposições são falsas. Essa aqui é uma regra disjuntiva, não é conjuntiva, certo? Letra B. Ela é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Provavelmente encontramos aqui a nossa alternativa mais básica, ok? Preste atenção que a regra da disjunção, ela te traz uma outra situação. Ela já não vai pela verdade, ela vai pela falsidade. Se você olhar lá, mais uma vez, pega lá a aula que nós temos, acessa lá, dá um Gonçalves Dias, lá bonito, pega a aula, mais uma vez tu vai ver como a gente coloca para vocês como é que funciona a regra, porque a gente tem a intenção de que vocês entendam o funcionamento dela. Então, se fosse, por exemplo, na letra A, que é uma disjunção, a disjunção, como é uma alternância, eu constituiria situações diferentes entre uma coisa ou, disjunção é grafado com ou, né? Nós vamos grafar com ou. Então, uma coisa ou outra. Mas como aqui se trata de um conectivo conjuntivo, é uma coisa e outra. Então, eu preciso das duas condições. Na disjunção, não. Eu precisaria só de uma. Por isso que na regra da disjunção, ela vai pela falsidade, ela só é falsa quando as duas são falsas, certo? Já na regra da conjunção, não, vai pela verdade, ela é verdadeira quando as duas se apresentam de forma verdadeira. Então, a letra A trata da disjunção, a letra B trata da conjunção. Nós estamos procurando justamente a regra da conjunção. Provavelmente nós achamos ela bem aqui na letra B. Olha a letra C. Ela é verdadeira quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa? Não. Essa regra não pertence à conjunção. Essa regra pertence a um outro conectivo que nós provavelmente veremos aí em aulas posteriores, né? Porque nós temos alguns outros conectivos que, por falta de necessidade, de aprofundamento, não tem muito o que fazer agora. Ficamos com a conjunção e a disjunção, que elas estão já de bom tamanho. Mas aqui, essa letra C se refere a um outro conectivo, tá? Que no caso não é nem a disjunção e nem a conjunção. Bom, aqui está dizendo que ela é sempre verdadeira. Não, em todos os casos ela não é verdadeira. A conjunção, ela tem casos em que ela é falsa. Ela só pode ser verdadeira quando os dois elementos simultaneamente acontecem e são verdadeiros, tá? Então a letra D, ela está apresentando uma condição que não pertence à conjunção conectivo lógico conjuntivo. Letra E, em todos os casos ela é falsa. Também não, ok? Se a letra D eu não posso marcar, a letra E também vai ficar muito difícil, porque eu já avisei para vocês que eu preciso de simultaneidade dos dois elementos acontecendo ao mesmo tempo. Eu não vou, então, concluir jamais que em todos os casos ela é falsa, porque quando os dois acontecerem, ela será verdadeira, ok? Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, e como nós nos referimos ao conectivo conjuntivo, nós vamos perceber que a letra B de bola, e é importante, assinale para você a letra B de bola, certo? A letra B de bola é a nossa resposta mais adequada. Mas preste atenção na seguinte dica. Perceba qual é o conectivo, mentalize como ele funciona, e aqui nós já vimos a conjunção e a disjunção. Eu já expliquei para vocês como a conjunção e a disjunção funcionam. Se você tiver na cabeça o funcionamento desses conectivos, você necessariamente saberá a regra sem decorá-la, porque você sabe quais são as condições em que cada uma são verdadeiras e que situações elas são falsas.
Então, é muito importante que você fique sempre antenado ao funcionamento de cada conectivo, ao funcionamento de cada elemento que compõe a lógica dentro desse estudo que nós estamos fazendo e das aulas que nós estamos proferindo para vocês desde o começo aqui na nossa plataforma. Então, cuidado com isso, tá? Fica aqui o nosso forte abraço, o convite a participar, a estar atento e acompanhar as nossas próximas aulas, tá? Eu sou André Luiz com vocês mais uma vez. Fique em casa, fique conosco, mas fique estudando.